melhorar a microbiota intestinal? Talvez você já tenha se perguntado sobre isso. Se você não me conhece, eu sou o Cláudio, sou nutricionista e depois de atender centenas de pacientes, eu aprendi algumas coisas sobre a microbiota intestinal. Claro, eu também li múltiplos estudos e eu vou compartilhar o meu conhecimento aqui com você nesse vídeo. Bom, se você não acompanha os vídeos aqui do meu canal, normalmente eu faço conteúdos mais profundos, falando de estudos científicos, mas esse é um daqueles vídeos que eu não vou ficar falando de estudos, eu vou falar diretamente com você, como se você fosse o meu paciente. E existem várias situações que você pode ter problemas na microbiota intestinal, talvez pelo uso de antibióticos ou por outras razões, uma infecção alimentar que levou a um quadro de disbiose intestinal, que geralmente se manifesta em alterações intestinais, como diarreia, constipação. E se esse for o seu caso, me acompanhe aqui nesse vídeo porque eu vou te dar a solução. E primeiro de tudo, o que as pessoas pensam de cara sobre microbiota intestinal é o uso de probióticos. Aquelas cápsulas que a gente compra em lojas de suplemento ou farmácias que prometem melhorar a microbiota intestinal. Elas contêm uma série de bactérias benéficas, principalmente da classe dos lactobacilos e das bifidobactérias. E eu sei, parece uma solução muito direta, vamos lá colonizar o intestino com bactérias benéficas e resolver o problema. Mas não é bem assim que as coisas funcionam e o probiótico pode até te atrapalhar. Sabe por quê? Porque o nosso intestino não é colonizado só por lactobacilos e bifidobactérias, não, são centenas de micro-organismos. E a verdade é que a gente está só começando a estudar isso e a gente não entende profundamente como funciona o perfil microbiano de diferentes pessoas. E o que as evidências científicas mostram hoje é que ficar suplementando somente essas duas cepas de bactérias não resolve todo o problema. Pode até amenizar os sintomas a curto prazo, mas não resolve. Até porque não adianta de nada colonizar o intestino com bactérias saudáveis se você não mantém isso a longo prazo. Quer dizer, eventualmente você para de usar o probiótico e os problemas voltam à tona. Sabe por quê? Porque o fator mais importante mesmo é o consumo de fibras. Fibras são fundamentais porque são elas que alimentam os micro-organismos presentes no nosso intestino. Inclusive, se você quer um suplemento para tentar resolver esse problema, talvez seja muito mais interessante suplementar fibras, porque elas literalmente vão alimentar as bactérias do teu intestino, promovendo a proliferação de vários micro-organismos que são saudáveis. Mas o ideal mesmo é fazer isso através da dieta. E quando o assunto é fibras, variedade é a chave, é o segredo. Porque eu te falei, né, existem centenas de bactérias, algumas delas que a gente sequer estudou de forma mais profunda. E cada espécie de micro-organismo se alimenta de um tipo específico de fibras. Você já deve ter ouvido falar de fibras solúveis, fibras insolúveis, mas essa história fica bem mais complexa. Nós temos ligninas, pectinas, amido resistente, cada tipo de fibra exercendo um benefício particular. Então o que você quer fazer, o fator mais determinante para você levar aqui desse vídeo é ter um amplo consumo de alimentos de origem vegetal. E quando eu falo de alimentos de origem vegetal, eu não estou falando só de frutas e vegetais. Não, eu estou falando também de grãos integrais, leguminosas e sementes. Então você quer consumir alimentos como aveia, arroz, quinoa todos os dias. Mas também milho, trigo, cevada e por aí vai. E quando a gente fala das leguminosas, eu estou falando de feijão, mas também lentilha, grão de bico, ervilha. E as sementes é a semente de abóbora, semente de girassol, semente de chia, semente de linhaça. Quanto mais variado for esse consumo, mais variado vai ser a sua oferta de fibras. E maiores vão ser as chances de multiplicar bactérias que vão favorecer o teu intestino. E você não precisa ficar também policiando demais com as quantidades. O que você deve fazer, na verdade, é consumir o máximo que você conseguir. Tem muita gente que fica preocupada com isso, achando que o excesso de fibras pode ser um problema. Mas não, o que é um problema é um desbalanço na oferta de fibras, quer dizer, oferecer muito de um tipo específico de fibra. Mas quando a oferta é variada, vários tipos de fibra, consumir mais tende a ser melhor. Porque assim, a população brasileira, em geral, é deficiente em fibras, consumindo na faixa de 10, 15 gramas por dia. E o mínimo para a gente ter uma microbiota intestinal satisfatória é na faixa de 25 gramas
gramas de fibras por dia, mas o ideal é na faixa de 40, 50 gramas todos os dias. E você só vai conseguir fazer isso tendo um amplo consumo de alimentos de origem vegetal. Várias porções de grãos integrais, leguminosas, sementes, frutas e vegetais todos os dias. Inclusive, se você está na dúvida e quer calcular uma dieta que funciona para você, é só clicar no link na descrição desse vídeo e marcar uma consulta comigo. Mas essa história vai além das fibras, e outra coisa que pode te ajudar muito a ter uma microbiota intestinal saudável é consumir alimentos fermentados. Eu estou falando de iogurte, mas também de kombucha e outras conservas. Alimentos que naturalmente contêm uma variedade de bactérias que auxiliam na saúde do nosso intestino. Eu acho que o mais popular deles é o iogurte, e não precisa ser um iogurte de origem animal, pode ser um iogurte vegano também, desde que seja um iogurte de verdade, quer dizer, um produto fermentado. Não esses industrializados que imitam o iogurte, mas não tem bactérias vivas presentes lá. O que eu faço é fermentar o meu próprio iogurte em casa. Então assim, eu pego castanha de caju, deixo de molho umas 3, 4 horas, aí eu higienizo bem o meu liquidificador e o potinho que eu vou fazer esse iogurte, eu faço isso com água quente. Aí eu vou lá, bato a minha castanha, trituro bem, boto umas 5 graminhas de açúcar e algumas cápsulas de probiótico. E aí essas bactérias vão fermentar, formando essa estrutura complexa aí que favorece o nosso intestino. E que eu acho muito mais interessante do que só tomar o probiótico de forma direta. Mas existem vários outros produtos, um dos mais legais é a kombucha. Uma bebida que parece muito com refrigerantes e por vezes tem um sabor bem legal, tem quem goste, tem quem não goste, eu adoro. E o que é legal da kombucha é que a gente tem centenas de micro-organismos diferentes presentes ali. A gente não tem tantos estudos assim, mas ao que indica a kombucha parece mesmo ser muito benéfica. E outra coisa são as conservas, alguns produtos, por exemplo o kimchi, que é um produto tradicional da Ásia, que envolve pegar um repolho, deixar ele fermentando um tempo, isso forma uma estrutura complexa cheia de bactérias benéficas. Existem várias outras conservas, tá? Como picles e outros vegetais que são conservados. Geralmente esses produtos são fermentados, mas tenha cuidado com o excesso de sal. Mas se você encontrar um produto desse caseiro ou quiser fazer em casa, você vai achar várias receitas na internet para fermentar vegetais. Por exemplo, o repolho naturalmente tem uma série de bactérias ali presentes. Se você deixa aquilo fermentando numa conserva, você tem uma estrutura super complexa, super rica, que vai beneficiar a sua microbiota intestinal. E por fim, para a gente fechar esse vídeo, vamos falar das coisas que você tem que evitar para ter uma microbiota intestinal saudável. Com certeza você deve saber que antibióticos não são nada favoráveis para a saúde da microbiota intestinal. Eu sei, por vezes eles são importantes, talvez essenciais para tratar quadros de infecção, mas acontece muito da gente fazer usos desnecessários de antibióticos, e esses medicamentos não são nada seletivos, eles saem matando tudo que é bactéria que eles veem na frente. O resultado é uma desbiose intestinal, então evite usar antibióticos, só use se for estritamente necessário. Outra coisa que pouca gente sabe é o álcool. Sim, o álcool prejudica muito a microbiota intestinal, porque o álcool literalmente é uma substância antibacteriana. A gente usa álcool para esterilizar as coisas, né? E ele faz a mesma coisa no nosso intestino, reduzindo a contagem de uma série de bactérias benéficas, e isso pode te prejudicar. E por fim, o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, porque nós temos vários aditivos, principalmente corantes, que parecem prejudicar a microbiota intestinal. O excesso de açúcar também pode promover a fermentação de bactérias indesejadas, então evite esses produtos industrializados que têm uma série de aditivos que podem prejudicar a sua microbiota intestinal. No final das contas, a solução para você aqui nesse vídeo é ter uma dieta rica, diversificada e baseada em alimentos em sua forma natural. E o foco para você melhorar a sua saúde da microbiota intestinal é consumir alimentos de origem vegetal que tem muitas fibras. E uma grande variedade desses alimentos, quanto mais variada for a sua dieta, melhor. E se você está na dúvida, de novo, o ideal é procurar um nutricionista, e você pode clicar no link aqui na descrição desse vídeo e marcar uma consulta comigo.